Começa aqui mais Comissão Executiva, seja muito bem-vindo. Começamos este programa por lembrar o ano de 1983. Estava em causa, muito cruamente, a própria capacidade de assegurar, em termos de financiamento externo, o funcionamento corrente da atividade económica. Não é o governo que enferma uma estreita miopia financista, é a realidade que nos apresenta a fatura. Em 83, era assim que Hernani Lopes justificava a vinda do FMI a Portugal pela segunda vez. Ontem soubemos que a temida instituição virá pela terceira vez. José Sócrates contou a história ao país. A história de um governo que fez tudo o que pôde para evitar pedir ajuda, de um PEC que era a solução, mas que foi desperdiçada, um sinal errado na hora errada, de uma oposição que obrigou o governo a abrir portas à ajuda internacional a 6 de abril de 2011. Para muitos, o desfecho inevitável, para outros, um desastre. Hoje, Portugal acorda de mão estendida, sem saber que recomeço é este, que ajuda vamos ter e que governo vai governar com ela. Para olhar para todas estas questões, são convidados em estúdio os deputados Duarte Pacheco, do PSD, e Luísa Apolónia, de Os Verdes, António Filipe, do PCP, e Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda. Muito bom dia, meus senhores e minha senhora. Muito obrigada por estarem nesta Comissão Executiva. E começo por si. Esta ajuda é bem-vinda ou não? Não, absolutamente nada. Ontem o Primeiro-Ministro fez uma mensagem desastrosa ao país. Os portugueses sabem que vão contar com uma situação extraordinariamente difícil. O Primeiro-Ministro não foi corajoso ao ponto de informar um mínimo que fosse os portugueses sobre aquilo que lhes vai ser pedido no âmbito desta ajuda. Mas o Primeiro-Ministro também demonstrou uma brutal contradição em relação àquilo que tem dito nos últimos dias. Eu recordo que o Primeiro-Ministro procurou associar este pedido de ajuda ao chumbo do PEC 4. O Primeiro-Ministro agarra-se isto porque sabe que a causa é outra. Sabe que a causa são as políticas que têm sido desenvolvidas por ele, com o apoio expresso do PSD, mas que já vem de trás, vem de outros governos também, onde o PSD esteve com o CDS no governo e, portanto, há aqui uma responsabilidade tripartida do PS, do PSD e muitas vezes também do CDS, que foi dando sempre a sua mãozinha a estas políticas que têm sido desenvolvidas e que nos levaram a esta fragilização do país ao nível económico e ao nível financeiro. O Primeiro-Ministro, tenho a certeza que está perfeitamente consciente que o resultado a que chegamos decorre dessas políticas, mas eu estava a dizer que a contradição de José Sócrates, que nos já infelizmente habituámos ao longo dos seus mandatos, levou a que o Primeiro-Ministro, já depois do chumbo do PEC 4, tivesse dito, e vários responsáveis do PS, que um governo de gestão não tem legitimidade para pedir ajuda externa, porque a sua ação reporta-se única e exclusivamente a atos de gestão do país e uma ajuda externa implica um condicionamento da ação, designadamente do futuro governo, para o futuro, não só a curto, mas a médio e a longo prazo. Depois já veio numa entrevista ao Sr. Primeiro-Ministro dizer, já sem pôr em causa essa legitimidade, mas veio assegurar ao país que não pediria ajuda externa. E nem passaram 2 dias e o Primeiro-Ministro veio anunciar ao país que vai pedir ajuda externa. Essa era a verdadeira e legítima vontade do PS, evitar a ajuda externa a todo o custo, até ao último dia. Mas como evitar a ajuda externa se aquilo que o Partido Socialista tem feito é tudo para nos levar a um buraco imenso neste país, a um buraco sem fundo, onde depois aquilo a que se agarram é a ajuda externa. Aquilo que o Partido Socialista fez no decurso do seu mandato foi, de facto, fragilizar sobremaneira o país, foi retirar poder de compra às pessoas, foi diminuir investimento público, levar à fragilização da nossa economia interna e, portanto, tornar-nos sobremaneira dependentes do exterior. E aquilo que o Partido Socialista fez foi, num curto, médio e longo prazo, tornar-nos ao máximo dependentes do exterior e fragilizar autenticamente o nosso mercado interno, levando a esta fragilização económica, a esta dependência financeira, que, atenção, nós chegamos a um momento onde não podemos dizer que a ajuda externa é a única solução possível. Apesar de estarmos num buraco sem fundo, a ajuda externa não é a única solução possível. Já vamos olhar para essas soluções também. Heitor de Sousa, eu gostava de ouvir também sobre esta matéria. Bom dia, antes de mais. Muitos observadores dizem que foi uma boa estratégia de José Sócrates tentar resistir ao máximo à ajuda externa, pelo menos até março, até conseguir perceber se o Fundo Europeu de Estabilização iria ou não ser flexibilizado. Depois de março, aí sim veio o desastre com 3 semanas penosas. Qual é a sua opinião sobre esta matéria?
É um bocadinho coincidente com a análise que faz, porque, de facto, o que nós temos verificado é que, infelizmente, o país tem andado a reboque do calculismo político do Governo, e, em particular, do Primeiro-Ministro José Sócrates, que tem sido mestre na arte da dissimulação, na arte da mentira, na arte do engano, e isso até se confirma por aquilo que o Primeiro-Ministro José Sócrates tem vindo a dizer ao país, tem vindo a negar uma evidência que hoje fica mais clara, que a gestão desta crise por parte do Partido Socialista, em particular por José Sócrates, foi calculada, eu creio que até ao milímetro, porque não é por acaso que digamos que esta confissão de derrota política do Governo se faz nas vésperas do Congresso do Partido Socialista e não se faz depois do Congresso do Partido Socialista. Não é por acaso Acha que foi estudado o dia e a hora? Não, o dia e a hora não sei, mas que é estudado no sentido de que houve uma alteração do discurso político dos principais responsáveis do Partido Socialista e do PSD face à gestão da crise económica e financeira em que o país se encontra, e que quer o PS, quer o PSD, tudo fizeram para que a inevitabilidade, entre aspas, do recurso ao financiamento do Fundo Europeu e do FMI fosse feita nesta altura, era porque é a melhor altura que convém, quer um partido, quer o outro, de dizer, quando for para o Governo, que as coisas já estão decididas, que já não há possibilidade de inverter a evolução das políticas, sobretudo de pseudo-combate à recessão económica, que são políticas que têm vindo a agravar sistematicamente os fenómenos de recessão e de austeridade. E aquilo que nós vemos é que, efetivamente, do ponto de vista da gestão da crise, a Heloísa já disse, mas não é nunca demais repetir, que o Primeiro-Ministro tem vindo sistematicamente a dar o dito por não dito, com a maior das tranquilidades e com a maior das faltas de vergonha, digamos assim. Eu se tivesse um pingo de vergonha na cara, eu se calhar chegava ao Congresso do Partido Socialista e demitia-me, porque depois de todas aquelas juras e promessas de que o primeiro PEC ia resolver os problemas, depois veio o segundo PEC que ia ser definitivo, depois veio o terceiro que ia ser então de arrasar, e depois veio que o quarto não podia ser porque tinha que ser aquele, porque não sei o quê. E estas políticas sistemáticas, estas atitudes sistemáticas de dissimulação e de pintar os quadros com as cores que convêm à gestão do ciclo político, e que, aliás, se aplicam quer ao Primeiro-Ministro atual José Sócrates, quer ao próprio Presidente do PSD, porque o Presidente do PSD também diz uma coisa hoje e 24 horas depois está exatamente a dizer o contrário. Por isso mesmo, vamos aqui passar a admissão do aumento dos impostos no âmbito da rejeição do PEC 4. Pode responder, Eduardo Pacheco, a todas estas questões e perguntar-lhe também se o PSD está satisfeito, efetivamente, com esta vinda do FMI. Em primeiro lugar, boa tarde, bom dia ainda a todos, aos nossos colegas. Dizer o seguinte, está por nascer um Primeiro-Ministro que tenha enganado tanto os portugueses como este. E aí eu partilho aquilo que disse o meu colega do Bloco de Esquerda. Se o Primeiro-Ministro tivesse vergonha, saía. Porque... e aqui eu digo isto um pouco até daquilo que disse a Padre Heloísa, pelo seguinte, uma coisa é nós não queremos reconhecer a realidade. E aí penso que nós temos que, independentemente depois de termos juízos diferentes de como é que chegámos aqui, nós temos todos que constatar que estamos numa realidade de pré-ruptura financeira. Com o endividamento público, que de acordo com os dados do INE, este ano vai atingir 97% do PIB. E com empresas públicas, como o Metros do Porto, mas dentro do próprio Estado, com uma falta de liquidez que pode nos obrigar a inviabilizar até o pagamento de salários muito em breve. E, portanto, perante este descalabro, e nós responsabilizamos diretamente o Governo por isso, porque há muito tempo que nós vínhamos a dizer que a política que estava a ser seguida ia conduzir a esta situação.
não quero ir buscar a doutora Manuela e o discurso em 2009, porque qualquer pessoa que percebe que quando nós nos vamos endividando em cima de endividamento, dívida em cima de dívida, vai chegar um momento em que os credores dizem já não vos empresto mais. Portanto, que esse momento ia chegar. Chegado este momento. Agora, chegado aqui, e daí é que a nossa divergência, porque depois eu penso que nós podemos depois discutir, as medidas podem ser tomadas a seguir, mas que a ajuda financeira não é uma questão de felicidade. Quando nós temos que recorrer a alguém em situação aflitiva a dizer ajude-nos, não é um momento feliz, mas pode ser um momento necessário. E é essa a situação que nós estamos hoje. A ajuda financeira torna-se inevitável porque se não forem injetados milhões de euros, quer no Estado, quer na economia portuguesa, o Estado não tem dinheiro para pagar salários dentro do mês. E aqui só para dizer que já em janeiro, eu estive aqui neste estúdio, num debate, e em que nessa altura foi afirmado, quer por mim, quer por outros comentadores que aqui estavam, que no fim de março e o mês de abril iam ser críticos por causa do pagamento de empréstimos que vão cair neste mês e que têm que ser pagos. Portanto, não é sequer novidade. Agora, aquele discurso de negar a realidade é que foi um discurso criminoso. E, de facto, o PS não tem perdão e o Governo não tem perdão. E agora vamos passar momentos difíceis precisamente porque caímos nesta situação limite. Depois, quanto às medidas, aí podemos novamente voltar a divergir. Mas eu acho que não é sensato, com toda a franqueza, não é realista dizer ajuda não. Ajuda não, então, mas como é que entrava o dinheiro para fazer face às necessidades financeiras do dia-a-dia que neste momento o Estado tem? E é por aí